Alô, turma boa do canal Ave Mais, um grande abraço. Um abraço para você ligado aqui no Acorda Vascaíno. Oferecimento da 1xBet. A 1xBet que é parceira aqui também do canal Ave Mais. A 1xBet que dá a condição de você se divertir ganhando dinheiro. Primeiro comentário tem um link, faz o seu cadastro, faz a sua aposta primeira e coloca a palavra AV+, A-V-M-A-I-S, e você tem dobra na sua aposta. Colocou 50, vira 100, colocou 100, vira 200 e por aí vai. Você ganha um bom dinheiro. 1xBet, parceira do canal Ave Mais. Olha, eu poderia falar sobre vários assuntos nessa manhã de quinta-feira, mas a gente já falou bastante sobre alguns. Por exemplo, a situação de treinador. Já dei minha opinião sobre o momento do Vasco de ter um buraco, um gap, quanto à escolha de um treinador pela saída do Zé Ricardo, mas de alguma forma até concordar que o Vasco precisa ter calma para escolher um novo comandante. Estava vendo ontem os noticiários, depois da rodada do Campeonato Brasileiro da Série A e da Série B, e vi a encruzilhada que o rival está tendo nesse momento. Trouxe, nos últimos 6 treinadores, 5 foram demitidos. E dentre esses que foram demitidos, nomes como Rogério Ceni, como Renato Gaúcho, como aquele Domenech, agora o Paulo Souza. Somente o Jorge Jesus deu certo. Para provar que mesmo que você tenha muito dinheiro, mesmo que você tenha muita grana, como tem o rival, as escolhas precisam ser bem feitas, porque todos são modelos diferentes. Rogério Ceni é diferente do Renato, que é diferente do Domenech, e você não monta uma história de treinador sem olhar para o seu elenco. E acho que o Vasco precisa pensar muito nisso. Escolher treinador tem sido uma tarefa cada dia mais difícil, se não vejamos pela seleção brasileira, que tem o Tite aí indo para uma segunda Copa do Mundo, depois da Rússia está indo para o Catar, muito contestado em alguns momentos, mas solidificou-se no comando da seleção por uma postura que para muitos é certa, e eu até ando concordando muito com isso, de dar tempo aos treinadores, e acho que o Tite, que é um treinador que está esse tempo todo na seleção e tem 5 derrotas, merece um crédito. A seleção joga um futebol maravilhoso, e quem joga no mundo? Qual é a seleção que está jogando para burro? Então, eu acho que essa questão de continuidade de trabalho é importante, é bom, é claro que tem os seus limites. Mas você precisa, no caso de um clube, diferente de seleção, onde tem dúvidas, se o Tite sair, quem vai comandar? Alguns defendem a vinda do Guardiola, mas aqui os treinadores brasileiros já se movimentaram, não estão aceitando. O Cuca pode ser o treinador da seleção, mas em seleção é diferente, porque você traz o treinador que escolhe o grupo. Num clube, você tem um grupo, aquilo que o clube pode contratar, e você traz um treinador que se adeque à realidade do clube. No caso do Vasco, é uma realidade também estranha, porque o Vasco nos últimos anos teve 11 treinadores. Só na gestão Jorge Salgado está indo para o 6º treinador. Se a gente for colocar o Emílio Faro nesse caminho aí, que eu acho que não vai, mas se for colocar, vai sair o Faro e vai entrar o 7º treinador na mesma gestão de um presidente, em menos de 2 anos. É muita coisa, é muita escolha equivocada, por mais características diferentes que pudessem ser. Marcelo Cabo era o treinador que tinha experiência em Série B, Lisca era o treinador do momento, da moda, era o cara que tinha dado uma condição ao América Mineiro de chegar quase a uma final de Copa do Brasil. Fernando Diniz, um estilo revolucionário de saída de bola, de posse de bola, de valorização do jogo, jogado, apoiado, não deu certo. Vamos trazer um gringo, Ricardo Sapinto, português, de origem, mostrou a camisa do Romário assim que foi apresentado, água. E aí, vamos trazer um ex-jogador, botou o Ramon, também não deu certo. Então escolher treinador está cada dia mais difícil, e eu acho que as escolhas precisam ser bem meticulosas, mas muito baseadas no elenco que você tem, da maneira como você quer jogar. Talvez os dirigentes brasileiros estejam aprendendo a fórceps, na porrada, que não basta apenas você contratar a grife,
Não basta apenas, como por exemplo, essa onda portuguesa de treinadores. Porque o Jorge Jesus deu certo, qualquer português que vier para cá dá certo. E não é assim. O Paulo Sousa não está dando certo no Flamengo. O técnico português do Corinthians, que apesar de estar lá em cima, também não está agradando. O Luiz Castro do Botafogo começou mal, foi bem, ganhou um fôlego, mas já está começando a ser contestado. É uma profissão dura, é uma profissão complicada. E eu acho que o Vasco precisa ter uma escolha certa de alguém que vá, de alguma maneira, ajudar naquilo que eu quero comentar hoje, que é a questão do uso de forma mais assertiva da base, da revelação de talentos. O Vasco ontem jogou contra o Bayern de Munique, um dos maiores clubes do mundo, com a sua academia. E o Vasco ganhou 3-0. Tudo bem, circunstâncias diferentes, campo, sol, né? Mas o Vasco venceu o Bayern de Munique. Um estilo de jogo, uma maneira de jogar. Claro que não dá para comparar. Não foi o Vasco da Gama que venceu o superpoderoso Bayern de Munique. Eram meninos, mas da mesma idade, e o time sub-20 do Vasco foi muito bem. O sub-17 joga hoje, chance de chegar à final do Campeonato Copa do Brasil, mostrando que o Vasco revela muito. O sub-15, que chegou à final, perdendo aí para o Fluminense, mas foi muito bem na semifinal com o Flamengo, perdendo o primeiro jogo e vencendo o segundo dentro da Gávea, mostra jogadores de ótimas valências. Quer dizer, é um trabalho bem feito. Fora que no profissional, você tem jogadores atuando, como Gabriel Peck, como Figueiredo, como Andrei, como Riquelme, como Zé Vitor, zagueiro. Você tem os goleiros reservas, o Halls, o Alexander, o Fintelman. São todos jogadores criados na base do Vasco. E o Vasco tem tido um problema muito sério de transição, enorme, que precisa, na minha concepção, passar por um estudo de metodologia. Chega, não tá legal essa brincadeira. Porque eu, por exemplo, vivi uma época em que o Vasco revelava e quem se revelava. Bismarck, William, Mazinho, Sorato. Todos esses caras eu vi nascer no Vasco. Todos eles. Como eu vi outras gerações, jogadores também de grande nível, como Edmundo, que foi de uma geração muito boa, Pedrinho, Felipe, Carlos Germano, Pimentel, Tinho, Cássio, Leandro Ávila. E por que hoje em dia não se dá mais para fazer isso? E não dá para a gente colocar na questão do tempo, porque eu vou me reportar um jogador que mais uma vez eu vi jogar ontem, que foi o Luiz Henrique, atacante do Fluminense, que está do nosso lado. Você passa o CT de Caxias do Vasco, você vai até Xerém, ali no sopé da Serra de Petrópolis. Para quem mora no Rio de Janeiro sabe disso. E o Luiz Henrique sai de lá e é um jogador muito diferente. Primeiro pelo biotipo, diferente daquilo que se cria no Vasco. Jogador grande, jogador forte, jogador de arrancada. Eu até brinco com os companheiros que o Luiz Henrique é o Peck que deu certo. Não que o Peck não tenha dado certo. O Peck, para estar onde está, ele teve que passar muitas peneiras. Mas é um jogador de 100 jogos do Vasco, cento e pouquinhos mais, e que não tem a regularidade que tem o Luiz Henrique. Que, é claro, em alguns jogos, menino erra também. Mas muito mais acertos. O Luiz Henrique faz um gol ontem, de um lançamento de longa distância de um outro jogador da base do Fluminense, que é o André. Qual é a diferença do André para o Bruno Gomes, por exemplo, que saiu daqui? Nenhuma. Todos com trajetórias, só que o Bruno Gomes não andou, o Andrei não andou. Agora nós temos o Andrei Santos, que começa a nos dar uma grande esperança de que pode andar. Fez um jogo muito bom contra o Náutico. Mas o Luiz Henrique recebe essa bola do André, domina, tem tranquilidade para driblar e bater forte no canto. Eu não consigo ver o Gabriel Peck fazendo isso. E aí eu me pergunto, aonde que o Vasco errou? Aonde que o Vasco erra? Aonde que o Vasco não consegue construir esse tipo de jogador mais efetivo, mesmo sendo tão jovem? Porque o Peck é um jogador que tem todas as valências e eu tenho uma mesma opinião do Jean Faísca. Eu acho que o Peck joga numa posição que não é a dele. Ele joga de ponta porque alguém botou ele ali e ele, por zona de conforto, porque é a maneira dele jogar, ele faz.
Porque o Peck não é um ponta driblador, não é um ponta do 1 contra 1, até porque ele não é forte. Acho que o Peck numa meia, jogando ali como um 10, onde ele já me disse uma vez que rende melhor, seria mais adequado. E aí você vai para um Figueiredo, que é um jogador de força, um jogador de potência, que fez 2 golaços de falta, mas que no jogo ainda muito disperso, um jogo muito lento, muito, assim, sabe, desligado. O Andrei Santos, não. É um primeiro momento dele no profissional e mostra talento e capacidade. E aí eu me questiono. Seria um problema de personalidade desses meninos? Seria um problema de formação psicológica? Porque o Andrei Santos não me parece ser assim. Ou será problema de bola mesmo? Será que a gente espera demais de jovens que são bons, mas não são isso tudo? Por que o Luiz Henrique dá certo e por que o Gabriel Peck não dá certo? Juro que eu queria essa posição e eu acho que isso passa muito pelo treinador. Porque esse é o momento da escolha de um treinador, talvez o momento mais importante da história do Vasco. Sim, dos 123 indo para 124 anos de história do nosso clube. Porque o Vasco, ele precisa se definir nessa questão de revelação que é tão comum ao futebol mundial. Outro dia nós entrevistamos aqui no AVCast, o nosso canal 3 da plataforma, o Tim Vickery, jornalista inglês. E o Tim me disse claramente, a seleção inglesa é uma seleção que vai ser protagonista na Copa. E eu disse, quem é o grande craque? E ele me disse, Phil Foden, que é um jogador de base da Inglaterra. Um país que não consegue revelar tantos talentos, não vinha conseguindo revelar tantos talentos, ou então os talentos que tinham eram achatados nos clubes que contratavam muitos jogadores, estrangeiros quase sempre. Mas agora há um fomento na base, um fortalecimento da base. A Federação Britânica está dando essa força para que a base possa criar mais jogadores talentosos e que eles possam jogar, que eles possam ter oportunidade. Então, há espaço para jovens protagonistas. Claro que eu estou falando aqui de um Phil Foden, que é um jogador muito bom do Manchester City. Eu estou falando aqui de um Neymar, que pintou tão bem, de um craque como o Philippe Coutinho, jogadores de grande qualidade, que são exceções à regra. O Haaland, centroavante, que é um jogador jovem também, os jovens do Barcelona, os jovens do Real Madrid, todos jogadores que mostram que há possibilidade. Talvez eu esteja com o meu sarrafo muito alto, querendo comparar o Vasco, mas eu vejo o Vasco pela tradição, porque o Vasco tem tradição de revelar jogadores assim. E de repente parou. E eu acho que isso passa muito por metodologia. Passa muito pela escolha agora desse treinador. Porque é o treinador que vai fazer a transição do Vasco Associação para o Vasco SAF. Um Vasco mais profissional, um Vasco com mais estrutura. A construção de um CT da base em altos níveis, eu acho que vai mudar esse patamar, vai mudar esse diapasão, essa análise desses jogadores. Você vai construir jogadores mais atléticos, jogadores mais fortes psicologicamente, jogadores mais dotados de valências, capazes de superar adversidades. Porque eu, por exemplo, olho para o Peck e vejo um menino frágil, um menino totalmente do bem, um menino, mas um menino frágil e que não pode mais ser tratado como um menino. O Peck tem que ser tratado como um homem, como um jogador grande que joga no Vasco. Então eu acho que a escolha desse treinador agora, ela tem que passar por isso, porque tem que ser alguém que vai saber buscar na base esse jogador, ou que vai poder dar a ele uma oportunidade no profissional, encaixá-lo dentro de um esquema que se pratica no clube. Porque isso tem que ser feito. Não dá para o Vasco ter um sub-17 maravilhoso, envolvente e ofensivo, um sub-20 que é muito forte na marcação de saída de bola, faz uma pressão pós-perda de bola espetacular, e você ter um time profissional que valoriza o sistema defensivo. Você precisa falar a mesma linguagem. Para quê? Para que você pegue um jogador de qualquer dessas categorias e suba para o profissional. Porque me parece o Fluminense seguindo esse padrão. Me parece muito. O Palmeiras, que agora aproveita mais a base, também seguindo esse padrão. Parecem linhas que
correm juntas para lá na frente se encontrarem quando um jogador desse for utilizado no profissional. Eu acho que esse treinador de agora precisa ter essa cabeça. A gente tem alguém na direção executiva, que é o Carlos Brasil, que é o melhor para fazer isso. E que eu acho que está no momento certo, na hora certa. Para esse tipo de função seria extraordinário. De entender um pouco a dinâmica, a cabeça desses guris, segurar quando estiver empolgado, levantar o astral quando estiver com o astral baixo, dar os toques, falar com o treinador para falar com o jogador, erros de avaliação em campo. Ah, mas ele é menino, ele vai errar ainda. Até quando? Tem que minimizar o erro. A cobrança é muito grande. Você está jogando num clube gigantesco. Então, eu acho que o Vasco tem uma oportunidade grande de ter um treinador capaz de dar a ele essa alegria de bem utilizar a sua base. Porque a base do Vasco é uma base historicamente histórica, com perdão da redundância. E a gente não pode perder essa transição, porque realmente eu fico com a pulga atrás da orelha. Aonde que a gente erra? Aonde que a gente está errando? É na formação? É na orientação? É na blindagem excessiva? Por que o Luiz Henrique, do nosso rival e vizinho Fluminense, rende? Por quê? Por que isso acontece com tanta facilidade? Por que isso é tão comum em outros clubes? Por que clubes brasileiros conseguem utilizar os seus jovens numa transição base profissional tão mais fácil do que com o Vasco? E eu acho que isso vai ser um papel importante para a SAF, porque a gente tem aí duas gerações boas, a Sub-20 e a Sub-17. O Vasco ontem, por exemplo, renovou e profissionalizou o Guilherme Estrela, que é um jogador muito interessante, muito importante, um meia que o Vasco não tem, o 10 que chega na área. E acho que esse tipo de característica, como tem o GB no Sub-17, que é um jogador que é agudo, como tem o Julião, lateral esquerdo do profissional, que é um jogador forte, de apoio, muito parecido com o que faz, por exemplo, o Robertson no Liverpool, é o lateral que vai sempre, mas que tem força para marcar. Acho que tudo isso traz um pouco de ânimo, mas esses jogadores não podem morrer quando subirem para o profissional. Eles precisam ter personalidade, respaldo e essa transição ser bem feita. E eu acho que a presença de profissionais bons na comissão técnica profissional, de um treinador adequado, podem ajudar a gente a dar um salto. E o maior exemplo hoje é o Andrei Santos, que é um jogador que não vai jogar domingo, que faz muita falta, que já chama atenção, apesar de que qualquer jogador que faça gol, jogue algumas partidas boas de base, já tem sempre essa especulação de que vai vir alguém, de que alguém vai olhar e vai trazer. Mas é animador, pelo menos, o Andrei Santos. Mas juro a vocês, eu tenho o pé atrás, porque eu sempre acho que lá na frente eles não vão vingar. Tomara que eu esteja errado. E tomara que a direção do Vasco esteja colocando no papel também isso. Pelo que eu ouvi, sim, a questão de um treinador com ideia de jogo, a questão de um treinador que saiba se entrosar com os profissionais do clube, que saiba ouvir, por exemplo, o Eduardo Húngaro, que é o coordenador técnico, que pode não ser o cara mais famoso do mundo, mas é uma função muito importante. A gente precisa entender que esse novo treinador, ele vai ser o comandante multidisciplinar de tudo, para dar frutos, porque não dá para a gente prescindir de gente da base, com o talento que a gente tem. O Vasco está chegando a uma final de Copa do Brasil, amigos, no Sub-17, como não pensar num jogador desse? O Vasco disputa títulos no Sub-20, como não pensar num menino desse para jogar com a gente no profissional? Esse trabalho é muito importante, esse trabalho é fundamental, e eu espero que esse novo treinador possa pensar nisso, dar uma organizada, né? Dar um padrão a atuações, a postura, a processos, a treinos, a atividades, a regras, porque assim a gente vai conseguir, de forma linear, não sentir um pouco de dor pelo fato de no rival haver um jogador de grande nível como é o Luiz Henrique, e que a gente tem um jogador com a mesma característica como o Gabriel Peck, não conseguir fazer o que ele faz, sendo que provavelmente ele deve ter menos jogos pelo profissional do que o Peck. Aonde é que está esse erro? É o que a gente está perguntando e é o que a gente vai querer saber. Porque hoje à noite eu vou estar com o Carlos Brasil no canal Atenção Vascaínos, no nosso AVNews, que vai ser ao vivo. Seria ontem, ele passou mal, tudo recuperado, para logo mais a gente bater esse papo. Grande abraço, muito bom dia a todos vocês. Daqui a pouco tem um Bom Dia Gigante com o Emerson Rocha. Tchau.